Oi gente, tudo bem? Eu sou Everton e nós vamos falar um pouco nesta aula, aproveitando aí o feriado que se aproxima, vamos falar um pouco sobre a história do Carnaval. O Carnaval, inclusive, essa festa popular de grandes dimensões, ela é extremamente importante para a identidade e para a cultura brasileira. Um símbolo, inclusive, do país, aqui dentro e também lá fora. O Carnaval do Brasil é considerado um dos principais carnavais do mundo, ou melhor, o principal carnaval do mundo. E, inclusive, é televisionado para centenas de países. E, devido a isso, devido a essa questão importante para a cultura e para a identidade brasileira, que é um tema muito cobrado no Enem, nós vamos aproveitar o feriado para falar um pouco dessa festa. Bom, primeiramente, eu gostaria de conversar com vocês sobre a história geral do Carnaval, suas origens, para depois nós conversarmos um pouco sobre o Carnaval aqui no Brasil. Bem, em primeiro lugar, o Carnaval, a origem do Carnaval, ela vem das festas da antiguidade, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, de Roma Antiga. As festas, como por exemplo, os gregos chamavam de dionisíacas, que eram festas, por exemplo, em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, o deus da festa, bebidas. Essas festas eram muito importantes, muito famosas na antiguidade e durante a Idade Média elas foram preservadas. No século VII, o Papa Gregório, lembrar que na Idade Média você tem uma forte influência do cristianismo na Europa, no século VII o Papa Gregório instituiu que os cristãos deveriam passar cerca de 40 dias por ano em penitência, para lembrar do sofrimento de Jesus Cristo durante 40 dias no deserto. Só que ele não especificou o tempo, em que momento do ano aconteceriam esses 40 dias de penitência. Somente no final do século XI que foi estabelecido que esta penitência, chamada aí de Quaresma, deveria anteceder a Páscoa. A Páscoa, como vocês sabem, representa na tradição cristã a ressurreição de Cristo. E como que se calcula a Páscoa? Você sabe que a Páscoa é uma data móvel no calendário. É diferente do Natal, que é no dia 25 de dezembro. A Páscoa é calculada todo ano da seguinte forma. Você pega o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio da primavera. Então, como é que é isso? Vamos explicar aqui. O equinócio, ele é um momento que acontece 2 vezes por ano, onde a Terra, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, recebem exatamente a mesma quantidade de luz solar. Portanto, o dia tem exatamente a mesma duração. E solstício, o contrário de equinócio, é quando um dos hemisférios, ou o norte ou o hemisfério sul, tem mais luz solar que o outro. Então, por exemplo, vocês já devem ter reparado que no verão o dia demora mais o sol demora mais para se pôr. E no inverno é o contrário, o sol se põe mais cedo. São devido a essas variações de horário para o sol se pôr que elas refletem essa posição da Terra. Em alguns momentos, o hemisfério norte está mais inclinado para o Sol, portanto recebe mais luz solar e o hemisfério sul menos. E depois você tem o efeito contrário. O hemisfério sul recebe mais luz e o hemisfério norte menos. Só que, durante 2 momentos no ano, geralmente em março e o outro em setembro, a Terra é como se ela ficasse retinha. Portanto, o hemisfério norte e o hemisfério sul recebem exatamente a mesma quantidade de luz solar. Isto é o equinócio. Geralmente, o equinócio começa por volta do dia 20 e 21 de março, que nós chamamos de equinócio de outono, porque estamos no outono, e o hemisfério norte, equinócio de primavera. Então, o que acontece? No dia do equinócio, logo após o equinócio, você espera a primeira lua cheia. E o próximo domingo vai ser a Páscoa. Por isso é uma data sempre móvel. Depende do equinócio e da lua cheia. Bom, estabelecido a Páscoa, o momento anterior à Páscoa seria o momento onde os cristãos deveriam viver em penitência. Aliás,
havia uma tradição da Igreja Católica que, assim que um fiel começasse a sua penitência, ele tinha a testa marcada por cinzas das fogueiras. Daí a quarta-feira de cinzas, que abre as portas para a quaresma, para o momento de penitência. Durante essa época, os 40 dias de penitência, os fiéis deveriam se abster da bebida, da carne, das festas, do sexo. Deveriam viver em penitência, em reflexão. E aí, muitos dos fiéis começam a pensar o seguinte: vamos aproveitar os últimos dias antes do início da quaresma para aproveitar e fazer tudo que nós não poderemos fazer por 40 dias. Então toda bebida, toda carne que nós não podemos consumir na quaresma, vamos consumir neste dia que antecede. Inclusive a palavra carnaval, ela vem de carnes levale, ou seja, adeus à carne. Então ele pega essa tradição da igreja, de impor a quaresma, de impor um período de penitência, mais as tradições que vinham de gregos e de romanos e de egípcios. Bom, o carnaval ele ganhou grande popularidade na Europa. Em Veneza, por exemplo, na Itália, o carnaval era o mais famoso da Europa e geralmente começava em dezembro já. E era comum que as pessoas se fantasiassem, colocassem máscaras para justamente encobrir a sua identidade. Então a pessoa poderia fazer o que ela bem entendesse no carnaval e ninguém saberia que era ela. Este quadro aqui, que eu abro esta aula, é um quadro do século XVIII que mostra bem essa questão do carnaval. Então as pessoas maquiadas, dançando, bebendo. Você tem aqui um apelo sexual, com um homem colocando as mãos nos seios de uma mulher. Então você tem essa coisa da festa e da fantasia, que é algo que marca este momento que antecede a quaresma. Aqui no Brasil, o carnaval ele chega com a colonização portuguesa. Os portugueses comemoravam o carnaval, só que em Portugal era chamado de entrudo. O primeiro caso de entrudo no Brasil ocorreu em Pernambuco, por volta de 1553. E desde lá, desde essa data, a festa foi comemorada em várias regiões do Brasil colonial. Esta festa, ela começava, esse entrudo, começava em fevereiro e no início a festa ocorria dentro da casa, ou seja, dentro do espaço privado com pessoas que você tinha intimidade e afinidade. Então o que acontece? As pessoas chegavam, jogavam água, jogavam farinha, jogavam polvilho umas nas outras. Tinha também uma prática dos chamados limões de cheiro. Os limões de cheiro eram umas bolas de cera e dentro da bola de cera as pessoas colocavam água cheirosa ou mesmo urina e jogavam umas nas outras. Então esse quadro aqui, ele mostra bem essa festa. Aqui você tem, por exemplo, o uso de uma seringa de metal. E eles colocavam água nessa seringa e jogavam nas pessoas. E aqui você tem os limões de cheiro, essas bolinhas aqui que eram lançadas contra os outros. E o entrudo, no início, ele é algo que está mais reservado ao espaço privado e ele começa a ganhar as ruas com o passar dos anos. Aí você vai ter manifestações de ruas, pessoas que jogam água, farinha, polvilho e este bendito limão de cheiro umas nas outras. Durante as festas do entrudo, muitas vezes os escravos participavam, como você tem nessa imagem aqui, de Debré. Os escravos participavam, era um momento de festa. Você tinha casos de pessoas que eram arremessadas nas fontes públicas. Era um momento de festas que participavam os escravos, alguns membros da família do senhor de engenho, padres, comerciantes. E era um momento de festa, de confraternização, mas havia ainda hierarquia social de uma sociedade escravocrata. Então,
os senhores festejavam entre si e os escravos entre eles. Só que, se um senhor permitisse, poderia haver um entrosamento entre o senhor e o escravo. Portanto, aquela divisão entre senhor de engenho e escravo, aquela hierarquia rígida do período colonial, ela era afrouxada nesse espaço público durante o intrudo. Mas assim, vamos dizer, não vamos pensar que os senhores e os escravos nessa festa se tratavam de igual para igual, porque não é. Somente se o senhor permitisse, poderia haver o escravo poderia avançar um pouco mais no limite que lhe era imposto no restante do ano. Um outro personagem que ganhou muita força, em especial no século XIX, foi o Zé Pereira, um dos símbolos do carnaval do Rio de Janeiro. Aliás, o Zé Pereira, ou melhor, o Rio de Janeiro, era a capital do Brasil e a maior cidade do Brasil. No século XIX, quando o Brasil ficou independente, era no Rio de Janeiro que aconteciam as principais festas carnavalescas. E por influência portuguesa, foi criado esse personagem, o Zé Pereira. O Zé Pereira era um personagem que aparecia no carnaval batendo um grande tambor, um bumbo, e participava dessas comemorações carnavalescas. Só que tem um detalhe. O intrudo, essa festa aí onde as pessoas arremessam limões de cheiro, água, farinha, ela foi tolerada até o século XVIII. No começo do século XIX, ela já começa a ser mal vista como uma festa agressiva, ofensiva. Você jogar farinha, você jogar polvilho, água na cara das pessoas, limões de cheiro. E a polícia começa a interferir neste espaço de celebrações. Embora os imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II, fossem simpáticos ao intrudo e aos limões de cheiro, a polícia começou a reprimir este movimento. Então, ao invés de você jogar água, farinha na cara das pessoas, você vai jogar confete, serpentina, que é menos ofensivo. Aliás, essa imagem aqui, ela mostra bem a crítica que se fazia ao intrudo no século XIX. Então você tem um folião que está com aquela seringa, com água, jogando contra um cavaleiro da sociedade que está sendo atingido com uma água contra a vontade dele. Então, essa gravura, ela mostra essa reação contrária a esses abusos, a essa festa que era praticada. Então, o que começa a ver? No século XIX, você começa a ter a formação dos chamados cordões carnavalescos. Então, a rua é fechada, com cordões, e as pessoas na rua fazem a festa, fazem seus desfiles, fazem suas fantasias, vão cantando, aparece o Zé Pereira com o tambor, e você já não tem mais aquele arremesso de limões de cheiro, de água, de farinha, como era nos tempos do intrudo. No final do século XIX, mais precisamente em 1899, você tem a primeira marchinha de carnaval da história do Brasil, que foi composta por Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi a primeira maestria brasileira. Ela foi a primeira mulher a reger uma orquestra. E ela compõe a famosa marchinha Abre Alas, que até hoje é um símbolo do carnaval. Um dos símbolos do carnaval. Bom, e com isso nós entramos no século XX. No século XX, no início dele, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, você tem várias manifestações de carnaval. Você tem a presença da população mais humilde, imigrantes, negros, ex-escravos que participam dessas cerimônias, como por exemplo nos cordões carnavalescos. Só que você tem um tipo de carnaval que começa a aparecer nas primeiras décadas do século XX, que é um carnaval que se quer fazer mais europeu. E é um carnaval que domina as elites brasileiras da época.
é o chamado corso. O que é o corso? A elite, com seus automóveis enfeitados, desfilava nas principais ruas do Rio de Janeiro, como por exemplo, a Avenida Central, que foi aberta no início do século XX, e aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que era a avenida de residência dos Barões do Café. Então a população geralmente ficava olhando na calçada e os carros ficavam desfilando, todos enfeitados, com membros da elite brasileira montados nos carros, festejando. Então você tem esse carnaval, que é um carnaval elitista, só que ao mesmo tempo existem outras formas de manifestação, como os cordões carnavalescos que reúnem a população mais pobre do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Carnaval do Rio, no início do século XX, era tão popular, mas tão popular, que chega a ter um caso até interessante sobre ele. Em 1912, em fevereiro de 1912, o Barão do Rio Branco morreu. Quem foi o Barão do Rio Branco? O Barão do Rio Branco foi um importante diplomata da história do Brasil. Aliás, ele é considerado até hoje o maior nome do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, da história do Brasil. O Barão do Rio Branco foi ministro das Relações Exteriores do Brasil entre 1902 e 1912, 10 anos. Foi o cara que mais tempo ficou no cargo. E ele, com a sua diplomacia, ele consegue resolver uma série de conflitos de fronteira entre o Brasil e os seus vizinhos. O caso mais conhecido é a incorporação do Acre, em 1903. Tanto é que a capital do Acre é Rio Branco, em homenagem ao Barão. E o Barão tinha um grande prestígio nos meios científicos, intelectuais e políticos do Brasil da época. Só que o Barão morreu em fevereiro, próximo do Carnaval. O governo brasileiro decretou luto oficial, portanto o Carnaval não poderia ser comemorado no meio do luto. O governo decidiu adiar o Carnaval de 1912. Ao invés de ser comemorado em fevereiro, só seria comemorado em abril, depois da Quaresma. O que a população faz? A população comemora o Carnaval em fevereiro e em abril. Passa a ter 2 carnavais. Ela desrespeita a proibição do governo. Então, esse exemplo ele simboliza bem a força que adquire o Carnaval no início do século XX como uma festa que reúne vários elementos da sociedade brasileira, imigrantes, pobres, negros, mestiços, além das elites, nessa festa, que ao longo do século XX só foi crescendo em importância. Aqui você tem a formação, essa foto é uma foto dos anos 20, que você tem aí os carros alegóricos da época, né, puxados por tração animal. Só que se sabe que no final da década de 20, começa a haver a formação das escolas de samba no Brasil. A primeira escola de samba que foi formada foi fundada em 1928 no Rio de Janeiro. Era a Deixa Falar. E a Deixa Falar, ela só tocava samba, que era um gênero musical que começava a ganhar força no Brasil da época. O primeiro samba gravado em disco foi o Pelo Telefone, em 1916. E desde lá o samba, um gênero musical de origens africanas, foi ganhando importância no cenário brasileiro. E com as escolas de samba, o samba passou a ser a principal música que dominou o carnaval. E começou, inclusive, a ganhar o espaço que antes cabia às marchinhas, como, por exemplo, o Abre-Alas, e também outras músicas como a valsas e a polca, que dominavam as festas carnavalescas até a década de 20 e 30. A partir desse momento, com as escolas de samba, você vai ter a formação já do samba como a principal música para embalar o carnaval. Aqui em São Paulo, você tem as primeiras escolas de samba que começam a se formar em São Paulo nos bairros operários, na década de 30. O primeiro deles foi o bairro da Pompeia, que fundou a Escola de Samba Primeira de São Paulo. A primeira escola de samba aqui. Essa aqui é uma imagem dos sambistas da Escola de Samba
deixa falar do Rio de Janeiro. Então você observa que existe aqui a presença de elementos brancos, mestiços e negros. Então a população pobre vai tendo um papel de destaque nessas escolas de samba e no carnaval brasileiro. E ao longo do século XX, essas escolas vão ganhando maior projeção, maior destaque. O Brasil começa a ser visto, inclusive, internacionalmente como país do carnaval. Aqui você tem um panfleto de 1933, que mostra o Rio de Janeiro, o desenho de uma mulher fazendo alusão a Carmen Miranda, que começava já a ter uma certa projeção, a baiana, e referência, esse cartaz aqui é um cartaz francês, então fazendo referência ao Brasil. Então o Brasil começa a ser um país reconhecidamente um país do carnaval, visto internacionalmente como isto, como um símbolo do carnaval como símbolo do Brasil, em especial o carnaval do Rio de Janeiro. E ao longo do século XX, essa identidade, essa identificação entre Brasil e carnaval foi ganhando cada vez maior espaço, até chegar nos dias de hoje, quando você tem as escolas de samba, os desfiles das escolas de samba em São Paulo, e principalmente no Rio de Janeiro, que são vistos no mundo todo. Tá certo? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido de fonte de informação para vocês e que possa ajudá-los na hora do Enem. Então, aproveitem esses momentos, esses feriados, como, por exemplo, o Carnaval, e para montar reflexões a respeito de como que essas festas são importantes para a identidade do país em que vivemos, que é um tema muito cobrado na prova do Enem. Tá certo? Então é isso, gente. Até a próxima.